Salmo 116, de 1 a 7. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha súplica e Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Também quero convidar a Santa Amada Igreja, leitura do Evangelho de João, capítulo 5, leremos dos versos 1 a 18. Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 a 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui vamos a uma breve oração. Pai Santo e Eterno, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo imenso privilégio de estarmos em santa comunhão, neste culto que é devido a Ti, Senhor. Neste momento, Deus, nós ansiamos, anelamos pelas Tuas instruções. Senhor, não tenho nada que eu possa ensinar. Eu apenas quero ser um veículo, Deus, um instrumento nas Tuas santas mãos. No entanto, sou falho e pecador, e por isso, mais uma vez, eu lhe peço sinceras desculpas e peço perdão pelos meus pecados. Eu rogo a Ti, Deus, que envie Teu Santo Espírito, e que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo Teu Santo Espírito, que não saia nada dos meus lábios, que não venha expressamente do Senhor, através do Teu Santo Espírito.
Também rogo a Ti, Deus, que nesse momento eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o libertador das falsas crenças. Esse texto começa que Jesus sai da Galileia, quando nós vemos ali o verso 4, verso 43. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Então nós vemos que Jesus ele sai da Galileia e se dirige a Jerusalém. Jerusalém, ele representa na estrutura bíblica o lugar santo, onde as pessoas deveriam caminhar em romaria, em procissão, para irem adorar ao Deus vivo. Deveria ser um lugar de santificação, um lugar de pessoas santas, de pessoas transformadas, de pessoas gratas a Deus e que vivessem de fato a fé em Deus. Então Jesus ele sai da Galileia e vai para o lugar onde deveria haver a santidade, o respeito, a reverência por ser ali a presença de Deus que os judeus acreditavam. Mas quando ele chega em Jerusalém, não é isso que ele encontra. Ele encontra duas faces diferentes que não deveria fazer parte de algo tão intenso como a presença de Deus. Uma festa mundana e uma falsa crença. Jesus, quando ele chega em Jerusalém, ele encontra pessoas que se divertem, não uma festa por celebrar a Deus, porque Deus gosta das festas, mas uma festa onde reunia pessoas se divertindo, e ele encontra ali o mau uso da fé, ou seja, a distorção da fé, tá? Ele encontra ali uma falsa religião que envolvia aqueles judeus, tá? Havia ali uma festa, não sabemos exatamente qual era essa festa, e havia ali um tanque que até hoje está ali, e que na época se chamava Betesda, que significa casa de misericórdia. Ou seja, o lugar onde deveria haver misericórdia era um lugar de pura crueldade gerado pela falsa crença, pela falsa fé, pela fé em algo que não pode prover o que a pessoa de fato precisa. Vamos entender melhor. Isso aqui parecia o que acontece no mundo hoje. Algumas pessoas em festa, sem saber que festa é, totalmente alienada com os problemas sociais, esquecidas totalmente que existem pessoas que dependem de ajuda, de necessidade, de um compromisso para que as coisas sejam feitas corretamente, segundo o amor de Deus. Ou seja, eles estavam no lugar que deveria ser um lugar santo, mas as pessoas estavam preocupadas com o seu próprio bem-estar. Enquanto alguns metros dali, alguns talvez quilômetros ali, uma pouca distância dali, havia um lugar, um tanque, onde miseráveis eles jaziam ali. Eram pessoas que tinham diversos problemas, eram cegos, eram coxos, eram paralíticos, eram pessoas que estavam com as mais diversas debilidades, estavam ali largadas todos os dias. Enquanto alguns, isso no lugar santo, enquanto alguns festejavam sabe-se lá o que, outros estavam num momento de adversidade muito forte, sem o verdadeiro amparo espiritual.
Porque eles acreditavam numa falsa crença. Já ensinei para os irmãos que esta ideia que o anjo descia e movia as águas não era doutrina de Deus isso. Isso aqui era uma crença que eles tinham. Eles acreditavam naquilo. Ninguém saía curado de lá. Eles acreditavam que aquilo iria acontecer, que o anjo desceria, moveria as águas e o primeiro que caísse na água seria curado. Irmãos, esse lugar chamava Casa de Misericórdia. Que misericórdia cruel! Uma misericórdia perversa. Essa não é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é abençoadora. É Deus tendo compaixão das pessoas, derramando graça, usando de misericórdia com essas pessoas. A falsa religião é cruel, ela é perversa. Gerou ali uma espécie de competição entre aqueles enfermos. Quando Jesus pergunta para aquele homem: o que queres? Queres ser curado? Aquele homem responde: eu quero ser curado, mas eu sou um paralítico. Quando o anjo mexe a água, outros já correram na frente e já pularam. É só um. É só uma medalha de ouro, é só o melhor, é só o que for mais ágil, é só o que for mais rápido, é só o que tiver mais competência física, é só o privilegiado que vai receber a cura. Ora, eu não vejo em toda a Bíblia, nem mesmo na nação dos romanos, uma crueldade tão grande quanto essa da falsa religião, da falsa crença, que impõe, imprime, aterroriza, oprime a mente das pessoas que seguem uma fé totalmente cruel. Ou seja, depende dele e não do amor de Cristo. E olha que interessante, quando Cristo chega naquela festa, aliás, quando Cristo chega naquele tanque de Betesda, ele vai curar justamente alguém que nunca tinha ouvido falar dele, para que fique claro e patente que não foi a fé daquele homem que o salvou, que o curou, mas sim a autoridade de Deus em fazer algo por aquela pessoa, a autoridade de Cristo. Note que diferença da falsa religião com o verdadeiro Cristo. A falsa religião é uma misericórdia cruel, perversa, que depende do homem dar altas ofertas, depende da capacidade do homem de fazer algo para ser abençoado. Cristo veio instalar o reino de Deus no coração dos homens e veio derramar a graça de Deus. Nem sermos salvos nós podemos fazer por nós mesmos. Para tudo nós dependemos de Deus, conforme o próprio Cristo ensina em João capítulo 15, verso 5, versículo que é negado pela maioria das igrejas ou segmentos cristãos que negam a autoridade de Deus na salvação. Cristo fala: sem mim nada podeis fazer. A autoridade é absoluta de Deus. Então Cristo ele entra ali e não de forma aleatória, mas de forma organizada, racional, inteligente. Ele vai diretamente no homem que não o conhecia e cura aquele homem. Então nós vemos que havia uma festa e havia um tanque onde jazia uma multidão de enfermos. Um espelho do mundo, das sociedades, das circunstâncias. Alguns se alegram, outros sofrem. Um mundo incoerente que prega a paz, mas que não aceita a paz. O mundo que não quer a paz. O mundo que promove a guerra. O mundo que promove a desunião entre as pessoas. O mundo que promove a desestruturação dos casamentos. O mundo que promove a rebeldia dos filhos contra os pais. O mundo que promove o distanciamento das sociedades para com Deus. A inversão da moral. O mundo hipócrita, que diz que a igreja é hipócrita, mas é um mundo que prega a paz e não faz nada para manter a paz. O mundo que prega a desunião. O mundo que prega
que a vontade do homem deve estar acima de qualquer outra situação. O mundo que prega que a pessoa deve se amar muito mais a ela própria, o verdadeiro narcisismo, egoísmo, do que amar o outro. E talvez por isso aquelas pessoas estavam ali em festa, celebrando o quê? Celebrando a morte, celebrando a sepultura, celebrando a sua ida para o inferno, celebrando o seu próprio mal, celebrando as consequências do pecado, celebrando a sua própria ignorância, celebrando as trevas. Enquanto, em pouca distância dali, pessoas que precisavam de um consolo, de uma palavra, de uma ajuda, pessoas que estavam entregues totalmente a uma falsa e herética crença em nome de Deus. E aí Jesus então, ele vai lá, entre aqueles aflitos, uma lista assustadora. Veja o verso 3. Esperando que se movesse a árvore, porquanto um anjo descia em certo tempo. Veja que esse verso, estou lendo o verso 4, perdão, mas é o verso 3. Nestes pavilhões, porque, vamos ler o 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, que significa casa da misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Olha que coisa assustadora. Primeiro, no ambiente da falsa religião, tem muito espaço. No ambiente da falsa fé, da crença perversa, no ambiente da misericórdia cruel, tem muito espaço para abrigar muitas pessoas. Cada vez os espaços são maiores. Ali haviam 5 pavilhões. 5 pavilhões. Quantas pessoas cabiam ali? Muita gente. Muito espaço. O que me lembra quando o próprio Cristo ensinou que o caminho para a salvação é estreito, é apertado. Poucos acertam por ele. O caminho para a perdição é espaçoso, é largo, é confortável, é atraente, é fácil de seguir. E muitos são os que erram por ele. A falsa religião oferecia um grande espaço, um tanque com 5 pavilhões e que abrigava multidões de miseráveis. Na verdade, multidão singular, mas muita gente, uma multidão de pessoas miseráveis. Não miseráveis porque tinham algum defeito físico, mas miseráveis porque estavam nas garras da falsa crença, da falsa religião, presos ali, esperando um benefício sobrenatural que só o mais capacitado, só o vencedor alcançaria aquilo. Uma crueldade sem limites, ao meu ver, de fato, muito mais cruel do que o braço pesado do Império Romano, que dominava as nações daquela época. Muito mais pesado. Porque diluía a pessoa de dentro para fora, um terrorismo intelectual, mental, que abalava o espírito da pessoa, que trazia aflição à alma, que fazia a pessoa, além da pessoa estar numa situação desesperadora no mundo, ainda fazia a pessoa se sentir impotente, incapaz, o pior de todos, porque dependeria dele próprio a cura, a sua cura. Ele deveria chegar primeiro lá. Ou dependeria dos seus amigos, dos seus parentes. A culpa estava em alguém. Porque ninguém me leva primeiro lá quando o anjo mexe a água. Ninguém me ama, ninguém está se importando comigo. As pessoas me abandonam aqui. Por que alguém me pega e me joga lá? Será que ninguém tem misericórdia por mim? Irmãos, aquele homem estava há 38 anos
38 anos vivendo essa situação, preso a isso. Não é cruel? Não há uma grande crueldade aí? Pois há. E Jesus então chega lá. E olha só os que estavam, a lista que descreve quem estava lá, verso 3. Cegos, coxos e paralíticos. Se você comparar isso com a vida espiritual, os que se perdem são cegos. Gostaria de mostrar aqui para os irmãos o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu não quero dizer que os que se perdem são cegos físicos, que o seu olho físico não enxerga. Não é isso. Esses cegos serão salvos, se convertidos a Cristo. Eu quero dizer dos cegos espirituais. Esses estão no caminho do inferno, no caminho largo. Marcos capítulo 4, versos 11 e 12. Ele lhes respondeu, Jesus respondeu aos discípulos: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles, para que vendo vejam e não percebam. Esta é a cegueira do Espírito. São as trevas da ignorância que joga a pessoa numa falsa crença cruel como esta, mas que a pessoa é incapaz de ver a misericórdia de Cristo, a bondade e o amor de Deus, que enviou o próprio Filho para vir buscar aquela pessoa. Isso eles não veem, isso eles rejeitam, isso eles não aceitam, mas as falsas crenças eles recebem de bom grado e ficam presos lá. Talvez porque tenha 5 pavilhões e seja um lugar espaçoso. Ficam presos nessa tirania do mal. Totalmente encerrados na sua própria ignorância, nas trevas intelectuais, nas trevas do conhecimento. Enquanto Cristo chega aqui e fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas rejeitam a verdade. Haviam ali, além de cegos, haviam também coxos. O que é o coxo? O coxo é que dá um passo certo e um passo errado. É aquela pessoa que dá um passo no caminho de Cristo e um passo no caminho do mal. Dá um passo no caminho de Cristo e um passo no caminho do mal. Parece aquela ilustração. Já viram? Que está o céu de um lado e o inferno do outro. Um homem caminhando em cima do muro. E do lado do céu, isso é uma ilustração, obviamente. Do lado do céu, as pessoas gritando: desce daí, vem para cá, pula para cá, desce daí. E ele olhava para o lado do inferno e só viu o diabo lá. O diabo estava quietinho. O diabo sentadinho lá, só olhando, não falava nada. O diabo não fazia nenhum esforço. E ele olhava para o lado do céu e todo mundo lá: pula para cá, desce daí. E olhava para o lado do inferno e o diabo lá quieto olhando para ele. Aí uma hora ele pergunta. Ele faz uma oração e pergunta para Deus: Deus, por que do lado do céu está todo mundo dizendo para eu pular e sair daqui? E do lado do inferno o diabo está lá calmo, sereno e quieto. E Deus responde: porque o muro pertence ao inferno. Então você já está no inferno. Se você não sair daí, você vai para o inferno. E o coxo espiritual é aquele que dá um passo no reino, dá um passo fora, dá um passo. Ele não lembra, ele não sabe, ele não entende, ele não vê que o salvo é aquele que persevera. É o que persevera na fé. É esse. É a doutrina da perseverança dos santos. Aquele que for alcançado, ele vai perseverar. Ele vai perseverar na fé. É esse que vai alcançar a misericórdia. E fala aqui dos paralíticos. Veja aqui, ó, o paralítico. Verso 3, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. O paralítico é aquele que ele não anda com Cristo. Ele tem que ser carregado.
Se tiver algum benefício, ele vai na igreja. Se tiver alguma vantagem, ele vai. Se tiver alguma bênção envolvida, ele vai buscar. Se ele ganhar alguma coisa, se for proveitoso para ele de alguma forma, ele vai. Simplesmente para seguir, para servir a Cristo, ele não pode. Ele tem compromissos, ele tem afazeres. É o único dia que ele tem para descansar, ele não vai. Ele precisa de um fator motivador que lhe dê alguma vantagem para carregá-lo até lá. Só que o cego, o coxo e o paralítico estão esperando na falsa crença. Veja aqui verso 3, verso 4. Vamos ler o 3 de novo. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Esses que estão em trevas, esses que não caminham ordenadamente seguindo Cristo, estes que precisam ser carregados para ir a Cristo, eles estão esperando que as águas se movam na vida deles. Eles estão lá esperando. Mas o amor de Deus é tão grande, que Cristo ele vai lá na falsa crença. Ele vai até lá. Ele vai até lá e manifesta a glória dele lá. Fala, olha, a verdade não está nessa falsa crença. A verdade está em mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Esses que você está preso aí nessa falsa crença, você está preso no ladrão, no falso mestre, no falso pensamento, na falsa fé. Isso só vem para matar, roubar e destruir você. Mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Quer ser curado dessa tua enfermidade? Isto para mim basta uma palavra. Basta uma palavra. Eu sou a verdade. Então Cristo, na sua grande misericórdia, no seu grande amor, assim como ele veio buscar aquela prostituta, aquela mulher adúltera, que os homens queriam apedrejar, assim como ele veio buscar Zaqueu, que era um homem que enriquecia ilicitamente, assim como ele veio buscar um criminoso, que era um ladrão da cruz, ele também veio buscar esses miseráveis que estão presos debaixo desta perversidade da falsa religião. E tem pessoas que muitas vezes estão ali e ouvem Cristo e saem de lá, andando, carregando o seu próprio leito, que um dia era que o escravizava ali. Cristo então ele entra lá e ele vê um homem enfermo, verso 5, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Tinha uma multidão lá. Mas essa multidão é como a multidão dos perdidos, que estão nos vastos espaços dos 5 pavilhões que vão levar para o inferno. Mas ali havia um homem. E aí Jesus vê esse homem deitado, verso 6. Vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Essa informação que ele estava lá há 38 anos é uma informação bíblica para nós. Porque Jesus não pergunta para ele quanto tempo ele está lá. Jesus simplesmente sabia que ele estava lá há bastante tempo. Jesus não pergunta isso para ele. Leia de novo o texto com atenção. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Isto é a revelação bíblica nos informando. Certo? Verso 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou, queres ser curado? Jesus não pergunta para ele, quanto ele está aqui? Jesus pergunta, você quer ser curado? Jesus sabia que ele estava lá todo esse tempo. Eu não sei quanto tempo nós estamos passando por aflições, mas Jesus sabe, ele sabe. E qual é o nosso único consolo na vida da morte? Saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma a Cristo. E seja o que for que ele fizer, será para nosso benefício. Verso 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Jesus, aqui a verdadeira resposta de quem está preso na falsa religião e não conhece Cristo. Não conhece. Aquele homem, ele era muito mais cego do que paralítico. Os seus olhos carnais enxergavam, mas os seus olhos espirituais eram totalmente inoperantes, desligados, apagados, trevas profundas. Olha o que ele fala para Jesus. Ele continua defendendo a sua falsa fé para Jesus, diante de Jesus. Não era alguém, não era um discípulo, não era um cristão que foi lá falar de Jesus para ele. Era o próprio Cristo, a luz do mundo, diante dele, e ele não via. Cegueira infernal, derrota total, miserabilidade humana expressa em todos os sentidos, totalmente miserável. Não conseguia ver a luz do mundo, o rei do universo. Que trágico, que caos. Um homem pendurado numa cruz conseguiu reconhecer Cristo. Este aqui, nos seus 5 pavilhões, espaçoso da sua falsa crença, quer mostrar para Cristo a sua crença, quer justificar-se diante de Cristo, ensinando a sua falsa religião para o rei do mundo. Assim como não existe uma perversidade e crueldade maior do que botar o nome de Casa de Misericórdia numa falsa religião cruel desta, também não existe absurdo maior do que a pessoa querer ensinar sua falsa religião para o próprio Cristo. E aí Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Aí a resposta dele: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Se eu tivesse alguém que me pusesse no tanque, eu já estaria curado há muito tempo. Mas não tem ninguém que me ponha lá. Ele está preso naquela crença. Esse homem está amarrado, ele está acorrentado. A verdadeira prisão não é a prisão humana, onde colocaram Paulo e Silas, presos em troncos. Isso aí, se Deus manda um anjo quebrar aquilo, Deus envia um terremoto que ela quebra na hora. Essa não é prisão, não. A verdadeira prisão é a espiritual. É como João fala no seu livro do Apocalipse, que Satanás escraviza almas humanas. Estão escravizados na falsa religião, uma verdadeira escravidão. Respondeu, Jesus pergunta: quer ser curado? Ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente. Essa palavra aqui, toda vez que eu vejo ela no Evangelho, em muitas ações de Cristo, eu glorifico a Deus por ela, sabia? Porque demonstra que Deus não tem prazer nenhum no sofrimento humano. Quando Ele vem para agir, para libertar, imediatamente. E Ele imediatamente, o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. Mas era dia de sábado. Por isso disseram aos judeus a que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. A falsa religião realmente é deprimente, é detestável. Aqueles homens, em vez de se agradarem, se alegrarem, porque aquele que estava enfermo lá há 38 anos, agora está curado, está restabelecido. Eles vêm com suas regras e padrões e costumes e leis, e eles falam: olha, não tinha lícito carregar em si. Quase apedrejaram o homem ali. E o mais claro de tudo, verso 11: ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o seu leito e anda. Verso 12: perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem é. Quantas pessoas estão por aí na falsa religião, crendo na sua própria fé, e elas dizem assim:
É a fé que eu tenho em Deus que me cura da minha enfermidade. É a fé que eu tenho em Deus que vai curar o outro que eu vou orar por ele. É a fé que aquela pessoa tem em Deus que vai curar ela. Sim, nós precisamos ter fé em Deus. Mas a ação de Deus não depende da nossa fé. A nossa fé tem que ser em Deus e não na nossa própria fé. Nós devemos ser dependentes de Deus. Senhor, eu tenho certeza e convicção e fé que o Senhor pode me curar. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor pode pôr o alimento na minha mesa hoje. Que o Senhor pode me livrar da situação aflitiva que estou vivendo. Eu tenho fé no Senhor. Mas não tem nada em mim que é forte e poderoso e que pode suprir todas as minhas necessidades. Isso seria viver a falsa crença. A fé é no Deus maravilhoso, que eu sou dependente dele, e que eu preciso das bênçãos dele, e que eu preciso que ele estenda a mão e faça algo a meu benefício. Porque somente eu crer, eu não vou poder me autocurar. Mas eu creio que ele pode me curar. E então perguntaram, mas o que foram curados, isso eu não sei quem é. E Jesus havia saído. Agora Jesus, ele nunca para algo pela metade. E ele foi e curou o físico daquele homem. E saiu de lá. Saiu daquele local amplo da falsa crença. Ele saiu de lá. Mas aquele que ele tocou, ele continua a obra, porque a obra que ele começou em alguém, ele vai concluir, ele vai fazer, ele não começa uma obra numa pessoa e essa pessoa simplesmente se perde eternamente. Ele vai voltar lá, porque ele tem propósito naquilo. Verso 13, mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Jesus saiu de lá. Verso 14, mais tarde, Jesus saiu naquela hora, não sabemos quanto tempo passou, mas Jesus não se esqueceu daquele homem. Jesus não abandonou ele. Falou, olha, você está curado agora fisicamente, agora você se vira e pelos seus próprios esforços você se salve espiritualmente. Jesus voltou lá e com palavras duras trouxe a verdade da salvação para ele. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus voltou a falar com aquele homem, agora em outro ambiente. Agora ele já estava no templo, mas Jesus voltou a falar com ele. Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquele homem talvez tenha nascido paralítico, não sei. O pecado original de Adão, que trouxe todas as enfermidades, toda a maldição do mundo, vem do pecado de Adão. Mas nós temos os nossos próprios pecados também. Então Jesus libertou aquele homem do pecado original. Percebe? Jesus libertou aquele homem do pecado original. Você foi curado desse mal que você tinha. Agora, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Do pecado de Adão você está curado. Agora dos teus, vigia e ora. Cuide de ti mesmo. Como Paulo diz para Timóteo. Então, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Agora ele sabe quem é. Agora ele entendeu quem é. Agora ele conhece. Olha, quem me curou foi Cristo. Quem me curou foi Jesus. Na cura física, ele não sabia quem era. Agora, Jesus fala, não peques mais, como Jesus falou para a mulher adúltera, em João 8, ninguém te condena, nem eu. Você está livre dessa maldição do pecado aí que você herdou por algum motivo. Você está livre disso. Agora, sobre os teus próprios pecados, não peques mais. Vá e não peques mais. Aqui, ele fez a mesma coisa com esse homem aqui. Certo? E agora, na cura física, o homem não sabia quem era. Agora, na cura espiritual, ele sabia dar um nome. Sim. E os judeus perseguiam Jesus.
porque fazia essas coisas no sábado. Ou seja, aqueles que ainda estão presos na falsa crença, eles não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. Eles não conseguem discernir o bem do mal. Eles não conseguiram ver que Jesus fez um grande bem àquele homem. Aliás, dois. Curou o homem fisicamente e mostrou o caminho do céu para ele. Espiritualmente. Eles não conseguem ver isso. Eles só conseguem ver a rigidez das suas regras que eles mesmos seguiam ali e davam uma ênfase maior. Porque o próprio Cristo é o Senhor do sábado. E disse: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Eles não conseguiam ver. Verso 17: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qual que é esse trabalho? De Deus e de Cristo. Fazer o bem. É lícito fazer o bem. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, os judeus o perseguiam porque ele simplesmente era a verdade e falava a verdade. As falsas crenças nos perseguem também, não só porque nós procuramos fazer o bem, mas porque nós falamos a verdade. Então as pessoas, elas devem vigiar sobre si mesmas, para que não caiam desses erros da falsa crença. Tanque de Betesda, casa de misericórdia, uma misericórdia cruel. Cristo mostrou a verdadeira misericórdia, que é a misericórdia de Deus, que pode curar o corpo e salvar a alma. Amém. Quero convidar os irmãos para